Mas eu gostaria que os irmãos pudessem abrir suas Bíblias lá em João capítulo 19, versículo 28. Presta atenção no que diz nesse versículo 28. João capítulo 19, versículo 28 diz: Jesus sabia que sua missão havia terminado, e para cumprir as escrituras disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha de vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e colocaram na ponta de uma lança, do ensopor, e ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado, está concluído. Inclinou sua cabeça e entregou seu espírito. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, é tão forte, Deus. Aquela obra que Jesus fez na cruz por nós. Deus, que a gente possa entender nessa noite tudo aquilo que todo o amor que tu derramou nessa cruz por nós. Senhor, que a gente possa entender que esse evento da cruz, Deus, foi o elo de uma oportunidade, de uma nova vida que nós temos. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. E eu te peço, me livra de falar do meu próprio coração. Deus, e que a gente possa ser terra fértil para receber aquilo que tu tens para nós. E eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse tema é o tema central do reino de Deus. Se eu não entendo a cruz, eu não vou entender o fundamento do meu credo. O fundamento de por que eu estou aqui. Só através do poder dessa cruz a gente pode entender que fomos libertos, fomos salvos, fomos perdoados. Foi através desse evento da cruz é que a gente pode entender que nós tivemos uma oportunidade de viver, uma oportunidade de estar novamente na presença de Deus. Uma vez, faz um tempo atrás, eu falei aqui que tem muita gente que está na igreja, que está nas igrejas e não tem nem ideia porque Jesus morreu na cruz. E tem pessoas que te dizem assim: mas João, foi 2000 e tantos anos atrás, eu não era nem nascido, o que eu tenho a ver com isso? O cara morreu lá, se entregou lá na cruz, o que eu tenho a ver com o tema da cruz? E tem muita gente que diz: sim, eu escutei que me falaram assim, Jesus morreu na cruz por ti, eu não tinha nem nascido. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que Romanos diz que nós estamos destituídos da glória de Deus pelos nossos pecados. Até esse momento, nós tínhamos que fazer holocaustos de expiação, de perdão de pecado, para poder nos reconciliar com Deus. Mas agora Jesus diz assim: consumado é, eu já fiz, não precisa fazer mais nada. Aquilo que eu estou fazendo aqui, eu me entreguei por ti, não precisa mais nada. Então, a partir desse momento, Deus entrega seu Filho único, o único Filho, por amor a ti e a mim. Porque estávamos destituídos da glória de Deus pelas nossas transgressões e pecado. Agora, esse evento aqui nos traz uma oportunidade de a gente ser parte novamente do reino de Deus. A cruz é o centro da nossa fé cristã, o evento da cruz. Tem muitas pessoas que dizem: não, o que acontece, deixa eu te dizer uma coisa, João, o evento da cruz foi algo, humanamente falando, foi um fracasso. Jesus, o Filho de Deus, aquele que curou os doentes, que levantava os mortos, como eu falei domingo passado, de Lázaro, lembra?
Esse Jesus que veio a ser o nosso Salvador, ele morreu no madeiro que nem um ladrão, que nem um corrupto. Ele foi condenado, era a pior morte que tinha. Humanamente falando, a cruz foi um fracasso, a vida de Jesus foi um fracasso. Só que nós precisamos ver com os olhos espirituais, com os olhos da eternidade. A cruz nos deu vida eterna. É através dessa cruz que hoje nós temos esse livre acesso de poder falar para Deus: Senhor, me perdoa, porque realmente eu sou um pecador, e realmente nós somos pecadores. Eu sempre falo: nunca confies em ninguém que não te mostre uma debilidade, porque essa pessoa está te mentindo. Todos nós somos pecadores, todos nós temos falhas. Pode ser pastor, apóstolo, apostila, missionário, o que for, todos nós somos pecadores. Todos nós temos coisas para nos reconciliar com Deus e para colocar diante dos pés da cruz, porque nós precisamos cada dia nos alinhar com Jesus. Então, meu querido, não é uma apologia ao pecado, como o nosso pastor fala quando a gente fala da ceia. Não é uma apologia ao pecado, mas é graças à cruz que hoje nós somos pecadores, e como pecadores, a cruz é para ti, é para mim. A ceia é para nós, para os pecadores, para a gente se reconciliar. Jesus falou assim: ó, eu não vim aqui para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim aqui para os justos, eu estou aqui para os pecadores. E todos nós, como somos pecadores, a cruz é o elo que nos reconcilia com Deus. Então, a cruz parece uma derrota, humanamente falando, mas é a maior vitória que nós temos como cristãos, porque nos reconcilia com Deus. Nos postrar na cruz de Cristo é além de somente a gente fisicamente falar assim, mas me prostrar na cruz de Cristo significa: eu coloco todos, minhas debilidades, Senhor, estão aqui, eu sou um pecador, eu preciso de Ti, Jesus. Aqui, eu quero colocar a minha vida, minhas debilidades, meus pecados, eu quero colocar aqui. Eu quero me postrar na cruz, eu quero colocar, entender. Eu acredito que 90% da libertação está através do discipulado. Eu estou chique agora, me dá um chazinho quente. É outro nível de adoração, né? Queridos, é nessa cruz que a gente precisa reconhecer quem nós somos. A cruz nos abre uma porta de entendimento. O discipulado, nós precisamos ser discipulados para trazer liberdade, porque a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 8:32, 8:31 diz: e falou Jesus aos discípulos que creram, aos judeus que creram nele aqui, que permanecem em mim, permanece na minha palavra, esse será verdadeiramente meu discípulo. E 8:32, conhecereis a verdade. A maior libertação, 90% da nossa libertação é a gente conhecer a verdade. Eu conhecendo porque Jesus morreu na cruz, já tenho um acesso de entendimento de por que Ele morreu, e que eu tenho essa oportunidade de estar com Jesus. Os 10% seguinte está na nossa decisão de crer e na ministração. Eu creio muito na ministração, na libertação que temos através da ministração. Mas nós precisamos ter um entendimento para a gente poder acessar isso. O acesso ao reino, e o acesso ao reino, o passaporte é o arrependimento, e o foco é a cruz. Eu me arrependo e eu me postro diante dessa cruz, do evento da cruz, daquilo que Jesus fez por ti e por mim.
Na cruz, meu irmão, a cruz nos revela o amor de Jesus. A cruz nos revela, porque lá em João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, único Filho, por amor a nós. O Pai não poupou nem seu Filho por amor a ti. Amado, tu sabe que um dos grandes problemas que nós temos hoje na sociedade e na nossa igreja de cristã, não estou falando daqui da nossa igreja quadradinha, não, da igreja de Cristo, sabe qual é? O déficit de amor. Pessoas que não se acham amadas, que não se acham importantes, que não se acham queridas, que se sentem rejeitadas, que se sentem marginadas. Pessoas que não entendem o amor. Pessoas que parecem que se sentem sozinhos, permanentemente se sentem sozinhos. E não conseguem discernir tanto que Deus o amou. E estão procurando preencher esse tanquinho emocional em outras coisas. E começam a negociar com seus princípios e os seus valores. E aquelas coisas que sabemos que estão erradas. Porque para nos sentir amados e para poder procurar se sentir amado. E todos nós que estamos aqui, precisamos nos sentir amados. É uma essência nossa. Mas quando a gente não entende o amor de Cristo, nós começamos a procurar esse amor em outros lugares. Mas a cruz é o reflexo de amor de Jesus sobre tua vida e a minha vida. Começamos a procurar em outros lugares, porque realmente estamos cegos e não conseguimos enxergar. Eu procurei satisfazer os meus desejos, a minha carne, o meu vazio em outras coisas que não era Deus. E tudo deu errado. Até o momento que eu conheci Jesus e me apresentaram a Jesus, e eu comecei a perceber que meu destino mudou. A minha vida mudou, meu pensamento, minha forma, a cosmovisão minha mudou, quando eu entendo o poder do amor de Jesus através daquela cruz. Muitas vezes nós pegamos esse evento como algo histórico, e vemos os filmes e tão bonito lá, Jesus carregando aquela cruz. Naquele momento, espiritualmente, Jesus estava carregando teus pecados, meus pecados, para que a gente pudesse ter uma oportunidade de poder estar hoje aqui e dizer: Senhor, muito obrigado e perdoa meus pecados. E Jesus derrama seu amor. Queridos, na cruz nós podemos ser livres. Foi na cruz que Deus perdoou teus pecados. Foi na cruz que Deus derrama o perdão sobre nós. Assim que para de te sentir condenado ou culpado por coisas que tu talvez fez. Porque na cruz Jesus liberou perdão sobre tua vida. E uma das maiores estratégias de Satanás, o diabo, é trazer condenação sobre nossas vidas. E a gente se sente condenado por coisa que nem pecado muitas vezes é. E temos uma condenação e uma condenação. E cuidado, porque o diabo já nos condena muito. E nós como cristãos condenamos os outros também, achando que nós somos juízes. E nós também nos condenamos pela falta de perdão. Então temos um ambiente espiritual de condenação, porque a gente não entende que Jesus na cruz, Ele perdoou meus pecados. E que se hoje eu pequei, eu posso dizer: Senhor, me perdoa, eu me arrependo e eu tenho uma nova oportunidade. Essa é a chave que a cruz nos deu. Cuidado com estar brincando com a santidade de Deus também. Não vamos estar brincando: Deus me perdoa, eu faço. Deus me perdoa, eu faço. Arrependimento é metanoia, eu não faço mais. Eu mudo de direção. Mudança de mentalidade. Cuidado com que a gente confunde arrependimento com remorso. Arrependimento eu não faço mais, eu morro para aquilo. Eu caminho para cá, não caminho mais, vai para lá. Já não vou mais para lá.
O remorso, tu te sentes triste por aquilo que tu fez, mas continua fazendo. E continua fazendo, e amanhã chega de novo, e Senhor, eu pequei, me perdoa, e amanhã peca de novo, e hoje chega para Deus, Senhor, me perdoa, e amanhã de novo a mesma coisa. Isso não se brinca com a santidade de Deus, isso não tem nada a ver com arrependimento, isso é remorso. Não brinca com a santidade de Deus. Mas sim, Jesus na cruz, Ele libera perdão, porque no momento da cruz, Jesus fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quantas coisas Jesus já nos perdoou, porque realmente nós somos muito teimosos ou muito ignorantes. Quantas coisas Deus cada dia traz o perdão sobre tua vida. Só que através desse perdão, nós vemos o perdão de Deus, mas através, nós temos que refletir o perdão de Deus para a vida dos outros, certo ou não? Sim ou não? Nós refletimos o caráter de Deus, recebemos o perdão para dar perdão. Nós recebemos o perdão, mas a gente não gosta de dar perdão. A cruz te deu esse acesso a ti e a teu irmão, a ser que para de se tratar ser juiz das pessoas. Assim como Deus te deu o perdão para ti, Ele deu o perdão para teu irmão. E eu tenho que refletir o caráter de Deus para a vida das pessoas, que eu recebo o perdão e eu passo esse perdão. Jesus na cruz disse que estava o ladrão do lado. Hoje mesmo, deixa eu dizer, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Não é não, se talvez, pode ser, vamos ver, depende como tu te comporte, não. Hoje, agora, tu estarás comigo. Jesus naquele momento, Ele perdoa aqueles que estão matando, perdoa aquele que está pecando. Ele reflete o amor dele através do perdão. Hoje estarás comigo no paraíso. A cruz não te acusa. De acusar. A cruz não te acusa. A cruz te perdoa. Desculpa que eu estou lendo espanhol. A cruz não te acusa. A cruz, ela oferece perdão. E na cruz, cada vez que a gente vê o fato da cruz, não é que uma condenação veio sobre minha vida, não. É a cruz, eu tenho que ver a cruz com a cosmovisão de: nossa, Jesus me perdoou. Jesus está liberando o perdão sobre tua vida e sobre minha vida. Irmão, a cruz, o perdão, não, eu sempre já falei isso em outra oportunidade. O perdão não é esquecer, o perdão é lembrar sem dor. E quando Deus te perdoa, Ele te perdoou. Tu não tem mais nada que fazer, tu não tem mais nada que pagar, tu não tem mais nada que tu tenhas que fazer, porque Jesus é suficiente na tua vida. Tu não tens que fazer mais nada para que Jesus te ame mais. Jesus te ama pelo que tu é, e tu é filho, e como filho, tu já pertence a esse perdão. Tem pessoas que querem comprar o perdão de Deus. Meu irmão, tu não tem que comprar nada. Quando a gente fala de dízimo, de oferta, é simplesmente uma oportunidade para tu ser abençoado em outras áreas. Tu não tem que comprar nada com isso, porque o perdão de Deus foi derramado na cruz por ti e por mim. Algo maravilhoso da cruz, meu irmão, é que na cruz nos garante a vida eterna. A maior promessa que nós temos como filho de Deus é a vida eterna. Esse perdão de pecado me leva a uma vida contínua com Jesus. Isso é maravilhoso. Se a gente conseguisse compreender aquilo que Jesus está fazendo na cruz, aquilo que Jesus fez na cruz, é maravilhoso a gente entender que nós temos o acesso para a vida eterna.
Olhar para a cruz, Senhor, eu sou um pecador, enfim, um pecador. A tradução na minha cabeça veio qualquer coisa. Eu me sinto o cocô da mosca, do cavalo do bandido. Sim, eu me sinto isso. Mas essa cruz me deu uma oportunidade. Esse fato da cruz me deu uma oportunidade de eu hoje me reerguer. E eu não tenho que pagar mais ovelha, boi, nada. E não tem pecado que tu faças que te afaste do amor de Deus. O acesso é o arrependimento. Mas não tem nada que faças. Diz que no momento o véu se rasgou. No momento que Jesus falou, consumado é, o véu se rasga. E aquilo que era para algumas pessoas, para o lugar santíssimo, esqueci o sumo sacerdote, o lugar que somente o sumo sacerdote entrava, no lugar santíssimo, o véu se rasga, e agora eu tenho acesso de estar com Jesus. Nossa, gente, tu está entendendo isso? Eu tenho acesso de estar com Jesus, porque na cruz, Jesus, Ele fez, consumado é, já não precisa, tu não precisa fazer mais nada, eu já fiz por ti. Imagina se a gente tivesse que estar matando cordeirinho por cada vez que a gente pecasse hoje. Tínhamos que ser, muitos de nós tínhamos que ser fazendeiros. E cada dia está matando uns quantos. Mas Jesus na cruz diz: minha filha, não precisa, eu já paguei o preço. Não precisa. Só te peço uma coisa: crê em mim e terás vida eterna. Crê em mim. Cara, não é tão difícil crer em Jesus. Eu olhar para a cruz e dizer: Senhor, eu quero isso para mim. A cruz venceu o pecado, quebrou as correntes da condenação e nos abre um caminho para a vida eterna. Eu vou repetir essa frase, que essa frase não é minha, tá? Essa frase é de Matthew Henry. Ele diz: a cruz vence o pecado, quebrou as correntes da condenação e abriu o caminho para a vida eterna. Nossa, que venceu o pecado, quebrou as correntes da condenação e me deu acesso à vida eterna. É isso que fez Jesus na cruz. Muitas pessoas dizem: a cruz foi o fim da história de Jesus. Não, meu irmão, a gente não pode ser tão burro. Bom, desculpa. A cruz não foi o fim da história de Jesus, foi o início da minha vida com Cristo. Foi lá na cruz. Foi o início de uma nova vida, de uma nova oportunidade. A cruz é a maior demonstração de amor que nós podemos ter vivido. Eu escutei um dia um comentarista, não lembro se é um comentarista, mas é alguém. Imagina que tu está preso, tu está na cadeira elétrica, no corredor da cadeira elétrica, né? Corredor da morte. Tu está com aquela roupinha, como é teu nome? Gabi. Tu está com aquela roupinha toda, tu não, vamos botar outra pessoa. Aquela roupinha toda laranjinha ali. Corrente. Tu está indo
Naquele momento tu está pensando assim, pá, cara, eu não vou ver mais meus pais, eu não vou ver mais minha esposa, eu não vou ver mais meus filhos, porque por tudo aquilo que eu fiz, meus pecados, minhas transgressões. O cara que está na cadeira elétrica, que está no corredor da morte, matou, estuprou, alguma coisa assim, pecado é pecado. Talvez nós, imagina, estamos aí, laranjinha, chega os guardas, tu está no quarto, imagina esses últimos momentos, essas últimas horas do cara ali, cabeça como te trabalha. Viste que quando a gente peca, a gente tem uma tendência de que vem um monte de condenações e, nossa, o que eu fiz? Ah, meu Deus, aconteceu isso contigo ou não? E aí chega os guardas lá, estou olhando muito filme, né? Vamos. E está aquele corredor, tu vai caminhando, pensando, e aquela história da tua vida, talvez de tudo aquilo que tu fez, te condenando, tu vai para a morte, tu já não tem ninguém que te salve, já não tem mais opções. Tu vai chegar naquele quarto, vão te colocar numa cadeira, vão trazer uma descarga elétrica que vão fritar a tua cabeça. É isso que a gente merece pelos nossos pecados. Está me entendendo? Tu chega perto daquela sala e tu vê aí a tua família, teus amigos. Viemos te ver o último dia porque tu vai morrer. Não tem mais solução. Tu pecou. A tua condenação é a morte. Só que no momento que abrem aquela porta, está Jesus ali. Ele olha para ti e te diz assim, não precisa mais, filha, não precisa mais, meu filho, eu vou morrer por ti. Contemporaneamente, é isso que Jesus fez na cruz por nós. Nós merecíamos a cadeira elétrica, nós merecíamos a morte. E Jesus diz, eu sei quem tu é, Gabi, eu sei que tu pecou, rapaz, eu sei, mas deixa eu te dizer, eu quero te dar outra oportunidade, uma oportunidade de tu fazer algo diferente daqui para frente. É isso que a cruz fez. Chegou naquele quarto lá, Gabi, não precisa mais. Como não precisa? Não precisa, cara. Vai lá. Mas aproveita agora essa vida para poder viver diferente. Aproveita essa oportunidade para fazer algo diferente. Por isso eu creio que a gente não pode continuar vivendo do mesmo jeito que a gente vivia antes de a gente conhecer a obra de Jesus na cruz. Nós não podemos continuar vivendo da mesma forma que a gente vivia antigamente, quando nós conhecemos Jesus e conhecemos aquilo maravilhoso que Ele fez na cruz por nós. Temos que mudar a nossa vida, temos que mudar o nosso estilo de vida. A cruz nos perdoa, sim, a cruz nos traz salvação, sim, a cruz quebra as correntes da condenação, sim, mas eu tenho que ter uma atitude diferente a partir desse momento, para eu começar a viver algo diferente, porque Jesus está me dando uma oportunidade de eu poder viver algo diferente. Eu não posso sair daquele lugar que Jesus derramou seu sangue por mim, que está na cadeira elétrica, e continuar matando, continuar estuprando, não pode. Não posso continuar mentindo, não posso continuar adulterando, não posso continuar pecando. Não, meu irmão, é uma nova oportunidade. Essa cruz te está dando a oportunidade de viver algo diferente. Lembra aquela frase que eu já gastei a frase aqui?
A pior tolice de um ser humano é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, meu irmão. Se tu continuas fazendo as mesmas coisas, os resultados vão ser sempre os mesmos. Mas quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para aquilo que Jesus, para a oportunidade que Jesus nos está dando, a gente precisa fazer coisas diferentes para poder ver coisas diferentes. Eu preciso ter uma atitude diferente. Eu preciso viver algo diferente. Se eu fazia isso errado, eu me arrependo, não faço mais, e começo a fazer aquilo que a palavra de Deus me diz que tem que ser certo. Quando eu falo do poder da cruz, é esse entendimento que a cruz nos traz, para que a gente possa ter uma oportunidade de mudança. Não é um talismã, é uma oportunidade de mudança. A cruz nos reconcilia com Deus. Querido, se tu acha que tu pecou tanto, que tu não tem tanto acesso para Deus, deixa eu te dizer, Jesus já pensou isso na cruz. Eu vou morrer para que tu possas ter uma reconciliação. A cruz nos perdoa e nos reconcilia. Lembra? A cruz traz libertação. Tem pessoas que querem libertação, sim. Amém. Meu irmão, olha para a cruz. A cruz te libertou. A cruz pagou o preço. Quando a gente fala de remissão, ou remir os nossos pecados, a palavra é pagar o preço, pagar a dívida. E tem uma conotação de escravidão. Em Colossenses aparece capítulo 2 de Colossenses. Diz que Ele pagou o preço por nós e expôs publicamente. A conotação de escravidão que tem aí é que todo escravo ele estava pagando um preço por alguma coisa. Ele poderia ficar livre como? Tinha 6 formas do escravo ser livre. Isso eu vou falar para a aula de Colossenses que a gente está com os homens. Hoje eu não vou falar tudo não. Mas uma das formas de tu ser livre, quando tu era escravo, era morrendo. Tu morria, tu era livre. É fantástico isso. A outra forma era que eu tinha uma dívida com o Márcio. Eu tinha que trabalhar tantos anos com ele para eu pagar a minha dívida. Imagina se fosse assim hoje, né? Seria fantástico. O Márcio tinha que trabalhar para mim, ou eu trabalhar para o Márcio, mas é mais provável que eu trabalhe para ele. Trabalhar para o Márcio, até eu pagar minha dívida. Depois Márcio chegava na praça pública e tinha um pináculo que se chamava... Alguém foi na Argentina aqui ou no Uruguai? Certo? Viste que tem o obelisco? Ah? Aquele obelisco. Isso existia nas cidades que se chamava Lactária, ou Lactância, tá? Lá se deixava as criancinhas, tu tinha um filho e tu não queria ele, deixava ele lá, e alguém pegava lá e botava ele como escravo, ou era vendido como escravo. Mas lá também, nessa praça, nesse obelisco, nesse coiso, eu pagava já o preço, o trabalho, e ele chegava diante dos magistrados, tá? De toda a sociedade, e ele colocava ali a libertação minha. Ele já pagou o preço, diante de todo mundo. Eu já sou livre. Eu paguei o preço
para Márcio, eu não devo mais nada para ele. Então ele publicamente, ele me deixava livre. Tu sabe o que fez Jesus na cruz, segundo Colossenses? Fez exatamente isso. Nós éramos escravos de Satanás, do pecado e do diabo, por nossas transgressões e nossos pecados. Por isso Colossenses diz: e ele foi e o expôs publicamente, pagando o preço. E a partir desse momento, tu não é mais escravo, tu é livre. Ele expôs, ele pagou o preço por ti e por mim, e colocou publicamente esse estatuto na cruz, para que a gente hoje possa dizer: não, eu sou livre. Eu não tenho que pagar o preço nenhum, eu não tenho que fazer nada. Deus me fez livre. E como Deus me fez livre, eu tenho o livre acesso de estar com Jesus. O livre acesso de eu decidir também o que eu quero fazer da minha vida. Eu já não sou mais escravo, mas cuidado, que a gente tem um problema gravíssimo de usar a liberdade como libertinagem, e a gente acha que nós somos livres, agora Deus nos fez livre, e eu posso fazer qualquer coisa da minha vida, e vou destruir a minha vida de novo vou para cadeira elétrica. Não, meu irmão, a liberdade também é essa oportunidade da gente poder viver em paz, porque a liberdade te traz paz. É na cruz que a gente vive e experimenta a paz. Queridos, a minha vida antes de Jesus era uma tribulação. É uma tribulação, uma ansiedade por tudo. Minha cabeça, o mundo te traz muitas coisas, te atrai com muitas coisas, te deixa enlouquecido com muitas coisas também. Mas a partir do momento que tu olha para a cruz, tu começa a perceber que a minha vida, que a nossa vida com Jesus é uma vida de paz. Deus muda a nossa forma de pensar e de ver. E para concluir, a cruz nos dá um acesso à presença de Deus. A cruz te dá um acesso à presença de Deus. Quando Jesus fala consumado é, a palavra consumado é que quando algo chegou a seu fim, acabou, aqui acabou, a obra foi concluída. Quando diz consumado, está completo. Eu já fiz tudo. Queridos, Deus não faz as coisas pela metade. Deus não te perdoa pela metade. Deus não te ama pela metade. Deus não te ama um pouquinho só e dependendo. Não, Deus te ama. E a cruz nos deu esse acesso a estar com Jesus. Eu quero te convidar a gente ficar de pé. Você sabe que a cruz, a obra de Jesus na cruz, ela te dá autoridade. A obra de Jesus na cruz te dá autoridade para tu tomar decisões do que tu queres para a tua vida.
Lembra do corredor da morte? A partir desse momento, tu tens uma autoridade delegada por Deus para decidir o que tu queres da tua vida. Essa autoridade Deus nos deu a nós, meu irmão. Um poder de decisão. O que tu queres? O que tu queres da tua vida?